Pastor João Flávio Martinez, e mais uma live aqui para o nosso canal do Facebook. E depois nós subiremos essa live para o YouTube, Twitter e, enfim, para todas as nossas mídias sociais. Primeiro eu quero começar agradecendo a um irmão que pediu para não se identificar, que nos presenteou com este livro. Comentário exegético de 1 Coríntios, de Gordon Fee. Esse irmão comprou esse exemplar e mandou para nós. Leandro Quadros, apologista adventista do sétimo dia, fez algum tempo atrás, umas 2 semanas atrás, uma semana, um vídeo nos citando, ou melhor, citando o CACP, e dizendo que esse comentário exegético de alguma maneira corroborava com a tese de que Jesus não foi o primeiro ser ressurreto dentre os mortos na ressurreição gloriosa para nunca mais morrer, mas sim Moisés. Então ele vai tentar usar aqui algumas questões que o Gordon Fee coloca, e confesso que eu li todo o capítulo que o Leandro Quadros, na verdade os versículos que o Leandro Quadros usou, os comentários, não vi o que ele viu. Mandei para outras pessoas, pedi para elas compartilharem comigo o que elas viram, e as pessoas que receberam, eu escaneei aqui algumas páginas, né? No caso aqui o comentário exegético de 1 Coríntios 15, de 20 a 23, mandei para essas pessoas lerem, e elas não viram também aquilo que o Leandro Quadros viu. É que, como diz um amigo meu, ele tem uma visão além do alcance. É uma visão Thundercats, né? Para quem lembra, Thundercats era aquele desenho de gatos, e ele tinha uma espada, e quando ele precisava ver além da visão, ele botava aquela espada nos olhos, e a espada mostrava além do alcance. Então tem alguns exegetas que fazem a apologética, ou a teologia, ou a exegese além do alcance. Então ele viu coisas que, a meu ver, não contemplam neste manual ou nesse comentário, e eu vou já compartilhar com você. Eu peço para você ter um tempinho aí, porque esse assunto é recorrente. Eu já fiz uns 3 ou 4 vídeos sobre isso, depois eu vou colocar na descrição da live. Tudo que precisava ser dito já foi dito, não acho que eu precise dizer mais alguma coisa, mas ainda assim vamos comentar sobre isso, porque é algo novo, tá, gente? O Leandro Quadros, ele entrou numa argumentação diferente, que eu não vi nenhum apologista, algum livro da seita adventista usar esse argumento. Então ele usou um argumento diferenciado. Nós vamos ver o que os próprios livros da organização dele diz sobre isso, tá bom? Vamos começar lendo 2 versículos, porque toda celeuma, ela acontece porque se Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, então Moisés não ressuscitou, porque é dito na doutrina adventista que ele ressuscitou. Agora, se ele não ressuscitou, o que isso implica? Qual a problemática dessa questão? Por que é tão importante para eles? Eu vou tentar argumentar aqui, explicar para você isso, explanar para você a Bíblia Sagrada, o que ela diz sobre isso, né? Vamos começar lendo 2 versículos. Pegue sua Bíblia aí. Vamos ler Deuteronômio 34, 5. Eu já separei aqui os versículos. Então vamos começar lendo Deuteronômio 34, 5, que diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, conforme a palavra de Yahvé. Então veja que Deuteronômio 34, 5 diz que Moisés morreu. Josué 1:2, 30 dias depois disso, Deus aparece a Josué e diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Então veja que a palavra de Deus, eu li 2 textos aqui, Deuteronômio e Josué, repetidamente afirma categoricamente que Moisés está morto. Aí o diabo, ele não gosta da verdade. E quando Deus fala de um jeito, o diabo vem e tenta falar de outro jeito. Lá em Gênesis 3, Satanás chega em Eva e diz assim: é assim que Deus disse? E Eva fala, e aí o diabo retruca: obviamente que não. Vocês não vão
morrer ao comer deste fruto, mas vocês serão semelhantes a Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, ele deturpa a palavra de Deus. Veja que eu li 2 textos bíblicos categóricos, explícitos, que deixam revelados ou iluminados a questão sobre o que aconteceu com Moisés, sem precisar de mais evidência. Esses 2 textos que eu acabei de ler são límpidos, claríssimo, não tem que ter interpretação, não tem que supor nada, é dito que Moisés está morto. Aí olha como é que Satanás fala usando os seus profetas. Primeiros escritos de Ellen G. White, depois você pode entrar lá no elwhitebooks.com e conferir. Esse meu aqui é a edição de 1991. Na página 164, Ellen G. White diz assim: Moisés passou pela morte. Veja que até aqui confirma com os 2 textos de Deuteronômio e Josué. Aí vem a vírgula do diabo. Mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que o seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Veja que aqui tem duas heresias implícitas no argumento de Ellen G. White. Primeiro, de que Moisés ressuscitou e foi para o céu. Segundo, que Miguel e Jesus são as mesmas pessoas. 2 heresias em 3 linhas. Ela fala 3 linhas, e nessas 3 linhas que ela fala, ela escreve, nós encontramos 2 heresias gravíssimas de blasfêmia. Depois nós temos aqui Arnaldo Cristianini, na página 263 do livro Sutileza do Erro, ou Sutilezas do Erro, de 1981, e ele vai falar na página 263 que Moisés ressuscitou e está vivo, corroborando, e ele vai afirmar, ele vai citar o Petrovsky, que é o autor sobre o sabatismo à luz da Bíblia, e ele fala assim, que Petrovsky citou 1 Coríntios 15 e 20 para concluir que Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. Aí ele fala, mas a ressurreição para a glória e primeira foi a de Moisés. Então vejam, amados telespectadores aqui do nosso canal, a primeira ressurreição gloriosa foi a de Moisés. Página 263, Arnaldo Cristianini, apologista, já falecido adventista, defende que Moisés foi o primeiro a ressuscitar de maneira gloriosa para nunca mais morrer. Então veja que Deus fala na sua palavra categoricamente que Moisés está morto. O próprio Yahvé falou isso. Aí vem os profetas ou os falsos profetas das religiões para dizer o contrário, que não, Moisés está vivo e ele foi o primeiro a ser ressuscitado de maneira gloriosa. Olha que blasfêmia. Eu diria que esse tipo de coisa vai além da heresia e torna-se uma blasfêmia. E veja que o que eu vou ler aqui, gente, não tem necessidade de você ser teólogo, ser exegeta, apologeta, se você é de A ou B de determinadas religiões, não importa. O que está escrito aqui, qualquer pessoa entende. Está muito claro. Então, Paulo vai dizer, mas Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, as primícias dos que dormiam. Pois visto que a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também vem por um homem. Observa que aqui estamos falando de ressurreição universal. Pois assim como em Adão todos morrem, ou seja, morte universal, assim também em Cristo todos são vivificados, ou seja, ressurreição universal. Mas cada um por sua vez. 2 pontos. Cristo as primícias. Ponto e vírgula. Então, quando ele vier, aqueles que lhe pertencem. Nós temos aqui uma questão muito clara sobre a ressurreição gloriosa, que é o corpo que nós teremos na eternidade, que é o mesmo corpo que Cristo tem após a sua ressurreição.
Eu vou ler 2 textos bíblicos, embora há 4 textos bíblicos explícitos que falam que Jesus é o primeiro da ressurreição e único. Eu vou citar 2 e 2 eu vou ler. Eu quero que você conecte os 2, porque uma das regras de hermenêutica é a Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é uma regra fundamental da hermenêutica. Então, olha lá, 1 Coríntios 15, 23, que nós acabamos de ler, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí o adventismo, e no caso aqui o senhor Leandro Quadros, eles tentam argumentar que o tagma aqui não é numa ordem cronológica e primícias aqui não é o primeiro fruto. É apenas o fruto mais importante. Eu já fiz um vídeo, eu já mostrei, mesmo que você pegar o texto e colocar essa interpretação no texto, o contexto mostra que não bate, não coaduna. Mas olha aí, nós vamos ler agora Atos 26, 23. Isto é, que Cristo devia padecer e, sendo primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E aqui, a palavra primeiro no grego, eu já fiz um vídeo disso também, é a palavra protos, é numeral, é primeiro mesmo, numa ordem de cronologia. Então, em Atos, capítulo 26, versículo 23, nós temos ali Lucas deixando claro que Jesus é o primeiro, de ordem cronológica, numeral, primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Aí nós temos Colossenses 1,18 e Apocalipse 1,5, que vai dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos. E Apocalipse, que ele ressuscitou e que está vivo para todo sempre. Então, nós temos versículos bíblicos deixando explícito que Jesus é o primeiro ressurreto dentre os mortos para nunca mais morrer. Só existe um no céu com um corpo glorificado para nunca mais ver a morte, e esse é Jesus Cristo. Pastor, onde está Elias e Enoque? Depois, na descrição da live, eu coloco o meu vídeo que eu fiz comentando onde estão Elias e Enoque. Ok? Inclusive o Leandro Quadros fala que só Moisés e Elias é comentado que estão nos céus. Não, Enoque também. Viu, professor Leandro Quadros? Acho que foi um ato falho seu. Enoque foi transladado para não ver a morte. Então, nós temos nos céus 2 pessoas com um corpo sem ter passado pela morte. Enoque e Elias. E aí alguém falou assim para mim: pastor, 1 Coríntios 15:50 fala que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Eu não vou comentar isso agora porque está lá no meu vídeo e lá eu explico 1 Coríntios 15:50, tá? Mas só para você ter uma noção do que eu estou falando, depois você lê 2 Coríntios capítulo 12. E aí você vê, tenta conectar ali e ver o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15:50. Se você quer ter uma visão clara do texto, leia a Bíblia Viva. É uma paráfrase muito boa sobre esse texto. Você vai ver que interessante o que ele fala ali. Então agora nós vamos para o livro. Comentário exegético de Gordon Finn, 1 Coríntios, todo o livro. Ele escreveu mais de 1.100 páginas. É um livro recomendado pelo professor Leandro Quadros. Ó, pessoal, recomendado pelo professor Leandro Quadros, da seita Adventista do Sétimo Dia. E eu queria pedir para os adventistas do Sétimo Dia, todos eles lerem. É que eu ganhei o meu, que eu não tenho dinheiro. Mas se eu tivesse, custa R$170 esse livro. Se eu tivesse, eu dava um de presente para cada adventista. Você vai aprender, por exemplo, aqui neste livro, inclusive cita o Bacchiocchi, ele refuta o Dr. Bacchiocchi, dizendo que o domingo
era guardado como dia do Senhor na comunidade dos coríntios. Ó, que maravilha! Olha, que bênção! Adventistas recomendando um livro que ensina que o domingo era guardado como dia do Senhor na comunidade, nas primeiras comunidades cristãs. Parabéns, professor Leandro Quadros. Ótima indicação. Também aqui é dito que os alimentos hoje, as regras dietéticas, né, que haviam no Velho Testamento, segundo o Gordon Fee, não corresponde à realidade da igreja, não se aplica à realidade da igreja. Parabéns, professor Leandro Quadros. Muito boa indicação. Eu gostei realmente. Mas vamos então acompanhar aqui, e quero lembrá-los que o professor Leandro Quadros disse que esse livro é o melhor livro de comentário exegético de 1 Coríntios. É um comentário evangélico, protestante. Olha, ele disse que é o melhor que existe. É ele que disse, não sou eu. Eu tenho minhas discordâncias aqui com o autor, já que ele é de linha reformada e eu não. Ele é de linha calvinista e eu sou de linha arminiana. Mas o professor Leandro Quadros, da seita adventista do sétimo dia, falou que é um espetáculo. Então, parabéns, pelo menos em alguns aspectos aqui eu sou obrigado a concordar. Realmente, quando ele fala que o domingo é o primeiro dia do Senhor, é o primeiro dia e é o dia do Senhor, celebrado pelos cristãos como o dia da ressurreição e o dia da celebração, e também de que os alimentos, toda a visão dietética, regime que o Velho Testamento tinha, não pode comer essa carne ou aquela, ou pode comer aquilo ou aquele outro, aqui é totalmente colocado como não aplicado à vida da igreja, o que está correto. Parabéns aí pela indicação. Mas vamos então ler o livro, já que o professor Leandro Quadros nos indicou, vamos analisar então o livro indicado aqui pelo professor Leandro Quadros. Eu não tenho esse livro em PDF, mas se você quiser as páginas exegéticas do texto citado pelo Leandro Quadros, que vai da página 947, que é a exegese de 1 Coríntios 15, de 20 a 23, e vai até a página da 947 a 955, eu já bati foto dessas páginas, eu já escaneei essas páginas e eu mando para você. Me chama no WhatsApp depois e aí você entra em contato comigo que eu mando as páginas para você conferir na sua casa, reler o texto, tá ok? Não quer dizer que o autor que escreveu esse livro é o dono da verdade, porque nós evangélicos protestantes, nós não temos um profeta inerrante. Em nenhum lugar, em nenhuma igreja evangélica, você vai encontrar um livro dizendo que o Dr. Gordon Fee é um homem inerrante, que tudo que ele escreveu foi inspirado, foi correto, foi exato, foi profético. Você não vai achar isso. Mas sobre Ellen G. White, o Arnaldo Cristianini fala isso nesse livro, que ela é inerrante, que ela é profética, que ela é exata, que ela é inspirada e etc. Não, você não vai ouvir isso do Gordon Fee. Ninguém vai dizer isso a respeito dele. Mas, enfim, vamos então à análise aqui. Eu selecionei alguns textos. Na hora que eu editar a live, eu coloco para você também na tela do vídeo. Para você ver que o que o Leandro Quadros falou, eu não vi, não vou dizer que ele mentiu, né? Eu não vi o que ele viu. Outras pessoas que eu compartilhei as páginas também não viram o que ele viu. Depois eu vou colocar aqui o link também do vídeo dele, para vocês assistirem o vídeo dele lá. Assistam. Vocês vão ver que ele fez uma argumentação sem fundamentação. Não é real o que ele falou. Dizem aí, né, nessa briga ideológica do comunismo, né, que tem uma frase: acuse-os do que você faz ou do que você é. Eu fui acusado por Leandro Quadros de analfabeto funcional. Eu acho que, pelo que eu estou observando, o professor Leandro Quadros sofre um pouco também de analfabetismo. De repente, ele não está conseguindo prestar atenção, entender os textos, e eu até aconselho ele a fazer como eu faço, mandar para alguns amigos meus
pedi para eles lerem, por exemplo, esse texto eu mandei para o professor Euler Lopes, que é um professor exegeta de grego, mandei ele ler aqui, pedi para ele ver se a interpretação aqui do autor está batendo com aquilo que o Leandro Quadros estava falando. Ele assistiu o vídeo do Leandro, leu aqui tudo e falou: professor João Flávio, não entendo assim também não consigo ver que o Gordon Finn esteja plenamente de acordo com o Leandro Quadros. Então, assim, eu tenho a humildade de conversar com as pessoas, de perguntar a amigos meus. Esses textos, inclusive, desse livro, eu escaneei e coloquei no grupo dos apologistas brasileiros, onde ali nós temos 24 apologistas. Eles têm essa informação. E não houve ninguém que falasse: olha, realmente temos mais um autor protestante dando beira ou dando lado para o adventismo. Não, ninguém falou isso. Mas vamos lá. Eu estou aqui com a página 948 aberta, e ela diz o seguinte: a intenção presente de Paulo é demonstrar não somente que a ressurreição de Cristo se opõe logicamente à ideia deles de que não há ressurreição dos mortos, mas também que a ressurreição dele, o que torna inevitável a ressurreição dos crentes que morreram. Paulo demonstra isso, primeiramente, chamado Cristo de as primícias, dos que dormiam. Então veja, então Jesus Cristo, primeiramente, é colocado como as primícias. Mas na sua função de metáfora sobre o início da safra, no caso a palavra primícia, serve como uma espécie de garantia da colheita toda. Então o autor está dizendo que Jesus é a garantia. Como ele ressuscitou, todos vão ressuscitar. Eu não vejo qualquer problema nessa análise. Essa análise é o que eu creio. Essa análise é o que todos os que leem o texto entendem da mesma maneira. Não vejo problema disso. O Novo Testamento é um antítipo. O Velho Testamento é o tipo. Eu não entendo por que o Leandro Quadros frisou tanto isso. Eu quero dizer só mais uma coisa. Eu não estou colocando aqui o vídeo dele. Eu vou colocar só um áudio aqui, daqui um pouco, porque se eu ponho o vídeo, principalmente na edição da live, ele me dá strike. Então depois eu vou ouvir o áudio com vocês aqui, vocês aí vão tentar ouvir. É uma outra coisa gravíssima que ele falou, mas eu não vou ficar pondo a imagem dele aqui, que ele não quer que use. Tá? Inclusive eu tenho 5 ou 6 notificações dele, dizendo que ia me processar, que eu não deveria usar a imagem dele, que a imagem dele pertence ao Novo Tempo. A minha pertence a Jesus, graças a Deus. Mas vamos lá. Aí continua: as duas metáforas simbolizam uma presente garantia da parte de Deus, de que haverá a colheita, o pagamento escatológico final. Veja que o texto que nós acabamos aqui de ler, o autor interpreta essa ressurreição como uma ressurreição escatológica, singular, porque ela é. E é uma ressurreição escatológica e universal. Continua. Dessa maneira, os Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,13, e a casa de Estéfanas, 1 Coríntios 16,15, são as primícias em determinada área geográfica. O que significa não apenas, vou repetir, o que significa não apenas, que são os primeiros, numeral, primeiro, ou primeiros convertidos, mas os primeiros da colheita maior que ainda acontecerá. O mesmo acontece com Cristo. Então presta atenção no que o Dr. Gordon Finn disse aqui na página 948. Olha, assim como os Tessalonicenses e a casa de Estéfanas foram os primeiros a se converterem, ali serão os primeiros também a estar incluídos na ressurreição. Numeral, ordem. E ele está falando que esse pessoal que se converteu primeiro serão os primeiros numericamente, cronologicamente, e também serão os primeiros em importância, em relevância. Então, a defesa do Gordon Finn é que Jesus é as primícias no sentido de ordem, numeral, e também
de relevância. Obviamente que a ressurreição de Cristo não se compara a nenhuma outra. Aliás, das outras 9 ressurreições, todos voltaram a morrer. O único que ressuscitou para nunca mais morrer é Jesus Cristo. Todos os demais voltaram à cova. E aí ele continua aqui. O mesmo acontece com Cristo. Ele é as primícias de Deus, a garantia dada pelo próprio Deus de que haverá uma colheita plena daqueles que serão ressuscitados dentre os mortos. A chamar Cristo de primícias, Paulo está afirmando por meio desta metáfora que a ressurreição dos crentes que morreram é absolutamente inevitável e foi assegurada pelo Deus eterno, o Deus vivo, que na vida, morte e ressurreição de Cristo pôs esse futuro em movimento. Aí ele continua aqui, vai ter a explicação do versículo 21 e 22. Virando a página por 2 vezes, eu agora estou na página 953. Tem aqui uma explicaçãozinha, um outro quadrinho, que diz assim: mas cada um na devida ordem. Aí ele põe o número 1 aqui, olha que interessante. Ele não comentou isso no vídeo dele. Aí ele põe o número 1 aqui. Número 1, ponto, as primícias Cristo. Número 2, então, por ocasião da parousia, aqueles que lhe pertencem. Eu vou repetir, porque isso aqui ele não comentou. Ele não pôs no vídeo dele. Ele não estava interessado nessa verdade. Então vamos lá. Mas cada um na devida ordem. Número 1, as primícias Cristo. Número 2, então, por ocasião da parousia, que ele escreveu parousia, né? Aqueles que lhe pertencem. Aí número 3, então o fim, o objetivo. A e B, quando ele entregar o reino de Deus e quando ele dá fim a todos os outros domínios. Veja que os eventos é em ordem cronológica. Número 1, a ressurreição de Cristo às primícias. Número 2, a ressurreição daqueles que são de Cristo na sua vinda, na sua parousia. E número 3, o objetivo, o fim. Então vai terminar todas as coisas. E aí tem A e B, quando ele vai entregar o reino ao Pai, né? E quando ele dá fim a todos os outros domínios. Aí, aqui embaixo, vai falar de tagma, mas antes eu vou ler na página 954, ele vai falar de ordem, referente a essa palavra tagma da 953. Olha, eu vou ler aqui a página 954. Diz assim: a ordem de ressurreição tem apenas 2. Cristo as primícias, a colheita, todos aqueles que lhe pertencem por ocasião da sua parousia. Então, olha, a ordem, repito, de sua ressurreição tem apenas 2. Então, há 2 ordens. Uma organização, tanto de cronológico, quanto de importância. Cristo as primícias e depois a colheita dos que são de Cristo na sua parousia, na sua vinda. Aí a palavra tagma, eu vou ler aqui, porque ele leu também lá, mas ele não frisou o mais relevante aqui do texto. Ele diz assim, o autor: grego, tagma, um termo técnico militar para designar tropas formada com diferentes números de soldados. Mas por fim, veio a ser simplesmente termo designativo de uma classe ou grupo. Aí o Leandro Quadro se regozija, tá vendo? É uma classe, é um grupo. Não muda nada a interpretação, ainda que fosse só isso. Mas o autor continua. Nesse caso, talvez tenha um significado próximo de por sua vez. Agora, numeral. Por sua vez. É uma ordem cronológica. Ele continua. Mas o mais provável, veja que o autor não fecha a questão. O autor fala o mais provável. Então ele fala na visão dele. Há uma ordem cronológica, mas o mais provável é que mantenha seu sentido básico de classe. Cada um em seu próprio grupo. Então Jesus pertence a um grupo diferenciado, que foi o primeiro e único a ressuscitar, e depois os que são de Cristo na sua vinda. O texto não muda nada. Dito essas coisas, gente, explicado essas coisas, colocado
esses pontos, ou seja, o autor aqui de maneira nenhuma corrobora com o Leandro Quadros, agora vem o grave. Agora vem o problemático. Eu acredito que nem a seita adventista ela ensina isso. E eu vou mostrar para vocês que não. Leandro Quadros vai além das escrituras e além do adventismo, na hora que ele interpreta o Gordon Fee. Isso é o que eu vou falar agora é gravíssimo, ao meu ver. Vamos lá, eu vou soltar aqui o áudio dele, vou tentar aumentar o som ao máximo e você tenta ouvir aí. Então, quando fala que todos ressuscitaram, é todos os que morreram em Cristo. Então, isso aqui refuta aquela ideia, né, de que toda a humanidade está envolvida aqui em 1 Coríntios 15. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. Veja que ele inventou um negócio aqui que é meio monstruoso, meio Frankenstein, porque eu vou mostrar para você que a teologia adventista não ensina isso. Ele está dizendo que a ressurreição de 1 Coríntios 15 é só para os cristãos, mais especificamente para os coríntios, e que não tem nada a ver com a ressurreição de todas as pessoas. Ou seja, ele está querendo dizer que Moisés não está incluído nesse todos. Puxa vida! Ou seja, as pessoas que morreram no Velho Testamento na fé e na esperança messiânica, como está em Hebreus capítulo 11, que fala que eles pela fé venceram sem ver a promessa, porque eles morreram na fé que a promessa viria e Jesus veio, ou seja, eles foram salvos pela fé. Ele está dizendo que esse grupo não vai ressuscitar nessa ressurreição de 1 Coríntios 15. Qual ressurreição que eles vão passar então? Que coisa Frankenstein! Que coisa esquisita. Aí eu fui dar uma olhada nos livros da seita de teologia, nos compêndios, e eu peguei 2 básicos aqui, porque é estranho. Veja que às vezes os membros de organização sectária, para defendê-la, eles vão além do que a própria organização ensina. Eu acho que o Leandro Quadros aqui, ele viajou na maionese, ele foi além de todas as hipóteses da própria seita. Eu não posso acusar o adventismo de ensinar isso. Eu não tenho base, eu só tenho a fala do Leandro Quadros. E pelo que eu percebi, esse pessoal aí é um grupo da igreja que joga o jogo de Maquiavel, aquilo que Maquiavel ensinou, passar por cima das regras, sem as pessoas saberem que eu estou passando por cima das regras. É exatamente isso que ele faz, com muita maestria. Aí eu peguei aqui esse livro do Francis Nichol, Respostas a Objeções, uma defesa da doutrina adventista. Na página 283, falando de ressurreição, o autor diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, de 14 a 23. Cristo ressuscitou da tumba como as primícias. Por isso, os que são de Cristo serão ressuscitados na sua vinda. Aí ele vai descrever aqui tudo a escatologia, um pouco da escatologia adventista. Então eles acreditam na ressurreição dos justos. E essa ressurreição dos justos é tanto de pessoas do Velho quanto do Novo Testamento. Para corroborar o que eu estou dizendo, que aqui não ficou claro, questões sobre doutrina vai deixar isso explicitado. Vamos lá. Na página 345 do livro Questões sobre Doutrina, edição de 2010, é dito o seguinte, presta atenção. A primeira ressurreição, a dos justos, contrasta obviamente com a segunda, a dos ímpios, que ocorrem no fim dos 1000 anos. E os crentes e os restantes dos mortos contrastam com o primeiro grupo dos mortos, mencionado anteriormente. O apóstolo Paulo diz que será vivificado cada um, porém, por sua ordem. Veja que aqui é numeral. Por sua ordem, 1 Coríntios 15, 23. Primeiro
veio a ressurreição de Cristo. Primeiro, o autor usa primeiro numeral. Primeiro veio a ressurreição de Cristo, as primícias. Então vem a dos santos na segunda vinda. E afinal, transcorridos 1000 anos, Apocalipse 20, a ressurreição dos ímpios. Há positivamente uma ressurreição dos justos e outra dos injustos, Atos 24:15. Essas ressurreições estão separadas por um período de 1000 anos, Apocalipse 20. A primeira para a vida e a segunda para a condenação, João 5:29. Então, veja que o autor aqui, são autores, né, do Questões sobre Doutrina Adventista, está dizendo que há apenas 2 ressurreições. A dos justos e a dos ímpios. E ele cita 1 Coríntios 15, dizendo que aquela ressurreição é a ressurreição dos justos. O que me assustou é que o Leandro Quadros, para tentar fugir da evidência cronológica do texto, ou seja, Moisés não ressuscitou, segundo 1 Coríntios 15, 23, segundo Atos 26, 23, ele então está tentando dizer que essa ressurreição é uma ressurreição de um grupo apenas, não de todos os justos. Porque se é de todos os justos, Moisés teria que estar incluído. Ele morreu? Ou Moisés aconteceu uma ressurreição singular, que não tem base nenhuma na Bíblia? É essa a questão, é esse o caso. Então, para defender Ellen G. White, primeiro problema, eles têm que defender Ellen G. White, que diz que realmente Moisés ressuscitou. Pior, se Moisés não ressuscitou e apareceu o espírito de Moisés em Mateus 17, e Jesus ali com Moisés e Elias representando os vivos que foram ao céu sem passar pela morte, e Moisés representando os mortos que ainda vão ressuscitar um dia, um representando os profetas e outro a lei, tem várias representatividades ali. Então, se a alma de Moisés está viva ali, nós temos a imortalidade da alma, ou a imperecibilidade do espírito após a morte. E isso derruba a tese da doutrina do aniquilacionismo, ou da mortalidade da alma. E isso vai destruir toda a doutrina principal da Igreja Adventista, que é o juízo investigativo. E já adianto, tá? Não tem nada a ver com o espiritismo, porque ali está Jesus, Senhor dos vivos e dos mortos. Deus, quando se comunica com os seus servos, sejam eles vivos ou mortos, ele não está fazendo mediunidade. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Lá em Apocalipse 6, há um contato ali. Deus, o próprio Deus está se conectando com aqueles que vieram da grande tribulação e estavam mortos. Então, nada a ver com espiritismo. Essa acusação que fizeram contra mim é liviana. Mas o fato é que o texto provaria, primeiro, que Ellen White é falsa profetisa, que a doutrina do juízo investigativo não é bíblica 100%, já, embora mesmo defendendo a mortalidade da alma, ela não tem fundamentação bíblica, né? E Moisés não ressuscitou e Ellen White está na categoria de profetas falsos. Gente, tá aí a live. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Eu não fiz muito script não, eu fui aqui no que eu fiz de pesquisas, eu fui analisando, estudando, e aí fui preparando essa aula. Não sei se vocês me entenderam, mas qualquer dúvida, tá? Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, nós estamos à disposição para esclarecimentos. Eu quero deixar claro que eu não tenho raiva de membro de seita nenhum. Eu já disse que eu não estou aqui para fazer ponte com os membros de seitas, mas sem muros ao redor da igreja. Eu os trato com respeito, mas os trato como são, membros de seitas. Eu não finjo aqui, não uso de demagogia, eu entendo algumas questões são imprescindíveis à fé protestante e cristã, e eu não vou negociar esses valores. Quero agradecer ao irmão que me doou esse livro. Também um outro irmão me mandou o de Apocalipse dele, vai chegar aí, que já está no correio. Eu agradeço aos irmãos que cooperam com o nosso trabalho, que acreditam no que nós fazemos. E apesar de todas as retaliações que o CACP sofre, nós temos um grupo de pessoas que oram por nós, que nos apoiam e estão sempre colaborando conosco. Então, muito obrigado pela sua vida.